Boa tarde a todos os nossos ouvintes, nossos internautas. Mais uma vez aqui na São Paulo que podemos ter. E hoje eu estou conversando com ele, esse gato lindo, maravilhoso, esse mestre em história, Andrei Lemos. Tudo bem, Andrei? Tudo bem, professora Anaí. Um prazer enorme estar aqui hoje, participando desse bate-papo, né? Sabendo de todo o seu compromisso, de todos os seus sonhos, e poder colaborar com esse projeto que é tão importante, né? Para a cidade de São Paulo, para o povo, né, da cidade de São Paulo e também para o nosso país. Perfeito. Andrei, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, quem é você e por que a gente está falando sobre a São Paulo do Arco-Íris? Olha, eu me chamo Andrei Lemos, né? O nome que eu uso. Meu nome é muito grande, então eu gosto muito de usar Andrei Lemos. E eu sou sergipano de nascimento, sou uma pessoa que veio de uma origem um pouco humilde, e desde cedo eu percebi que, através da política, a gente poderia buscar caminhos estratégicos para poder resolver problemas históricos do nosso povo, da minha cidade, da minha população. Então, eu entrei muito jovem assim no movimento estudantil, depois fui para o movimento negro e movimento LGBT. Sou um trabalhador da saúde, sou professor de história de formação, né? Sou de religião de matriz africana, e nessa minha caminhada eu fui cada vez mais me aprimorando nesse debate, né, sobre políticas públicas para populações historicamente discriminadas, né, em situação de vulnerabilidade. Porque nós sabemos que durante muito tempo no Brasil foi vendida a ideia, né, de que a desigualdade de gênero, por exemplo, era genética, as mulheres eram mais frágeis, né? E que a desigualdade racial também era genética, as pessoas negras tinham menos cérebro. E tudo isso foi derrubado pela própria ciência, né? Então a gente sabe que, na verdade, o que acontece é um processo histórico de exclusão. Então eu fui cada vez mais estudando e me aprimorando, né, nesse debate sobre política pública, porque eu sempre tive o desejo, né, e hoje, né, trabalho no Sistema Único de Saúde, de, na medida do possível, dar minha contribuição para a gente incluir mais as pessoas e cuidar melhor das cidades e do nosso país. Né? E hoje eu sou presidente da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a UNA LGBT. Né? Então, essa entidade também que está na luta contra a LGBTfobia, contra o racismo, contra o machismo e por uma sociedade onde as pessoas tenham mais oportunidade, onde as pessoas possam ser respeitadas do jeito que elas são. Né? A nossa luta é pela valorização e respeito à diversidade, porque de verdade as pessoas são diferentes, mas elas Sim. não podem ser tratadas de forma diferente. Né? Nós temos uma Constituição lindíssima, que diz que todos têm que ser tratados de forma igual perante a lei. Mas, na prática, isso não acontece. Então, por isso, a importância, né, de projetos como o seu, professora Anaí, de ter mais mulheres nesse lugar da política, ocupando função pública, com mais sensibilidade, com mais respeito a essas pautas que há tanto tempo, né, são reivindicadas, mas que ainda falta sensibilidade política para poder pensar caminhos possíveis, né? Então, por isso que nós estamos aqui hoje, e eu estou muito feliz de poder bater esse papo com você. Eu também estou muito feliz de estar aqui contigo. Andrei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acabou de colocar na sua fala a questão da discriminação e da intolerância, né? E a intolerância na sua forma mais ampla, na sua forma mais cruel, na sua forma mais vil. E quando a gente fala da população de LGBTQI+, há uma grande resistência da nossa sociedade em reconhecer, né, que há essa intolerância, que há esse desrespeito. Como pensar uma política de equidade, né, entre essas populações? Olha,
nós temos convicção, né, de que tanto a desigualdade de gênero, de orientação sexual, né, de sexualidade, como de raça, são processos que historicamente foram construídos. Ao longo da história, né, do nosso país, a partir da colonização, é importante a gente lembrar disso, porque antes da colonização, os povos indígenas viviam aqui numa paz maravilhosa, tinham tudo que era necessário para eles viverem, né, felizes. Mas com a colonização, nós tivemos a exploração do povo negro, né, a escravização do povo negro, e nós tivemos também uma sociedade fundamentada no patriarcado, né, onde dizia, né, que as outras identidades, para além do homem branco, cisnormativo e heterossexual, todas essas outras deveriam ir para a periferia, para a marginalidade. Então, esse processo foi sendo construído. Nós tivemos leis que proibiam a população negra de estudar e de trabalhar. Nós tínhamos leis que proibiam as mulheres de votar, de escolher o futuro do seu país. Nós tínhamos várias legislações que excluíam essas pessoas. Então, por isso que hoje nós brigamos para ter ações afirmativas, porque é preciso ter legislação que faça essa reparação histórica, que faça essa reintegração do povo brasileiro, dessa diversidade, né? E é possível construir isso. Outras nações no mundo deram vários exemplos. Nós temos isso na Europa, nós temos isso nos Estados Unidos, muitas medidas de ações afirmativas para poder garantir igualdade de oportunidade para as pessoas historicamente discriminadas. Então, a política de cotas é uma ação afirmativa que vem cada vez mais mostrando sua eficácia, porque vem ampliando cada vez mais a presença do povo preto na educação superior e, consequentemente, no mercado de trabalho, na formação profissional, na cidadania. É claro, né, que o racismo estrutural ele vem institucionalizando uma situação de desigualdade, de discriminação, mas essas medidas elas também vão empoderando o povo, né, vão educando para poder que a gente lute pela nossa própria liberdade. E no campo da sexualidade não é diferente, né? Extremamente similar, né? Há muito tempo as pessoas homossexuais ou transexuais eram consideradas doentes ou criminosas ou pecadoras. O discurso de pecadoras ainda permanece. Nós temos alguns setores fundamentalistas, né? Porque é importante a gente lembrar que nem toda pessoa cristã é preconceituosa, tem muita gente cristã que respeita a diversidade, que valoriza e que luta ao nosso lado. Mas nós temos pessoas extremamente fundamentalistas, conservadoras, que pregam ódio e intolerância. Então, é preciso também que o Estado brasileiro, tenha campanhas educativas. Busque, a partir da educação, né, educação para as relações étnico-raciais e para a diversidade de gênero e de sexualidade, mostrar para a juventude que essas pessoas não são criminosas, não são anormais, né? Não são anormais. A ciência já derrubou esses argumentos. Então, esse conhecimento sobre essa diversidade, ele precisa ser partilhado. E no campo da política pública, para além da educação e da cultura, nós também podemos pensar como é que eu garanto acesso à população que mora numa situação sem saneamento básico, mais distante, que não tem transporte, sabe, que sofre discriminação na porta do posto de saúde ou do centro de referência de assistência social. Eu preciso fazer campanha educativa, né, para fazer com que as pessoas respeitem essa diversidade, e preciso também pensar como é que eu ajeito essa política pública que está aqui, que já está formatada, mas que ela precisa atender a todas as pessoas, independente da cor da sua pele, da sua identidade de gênero ou da sua orientação sexual. Esse tem que ser o papel do governo. E assim tem que ser na política de moradia, na política de geração em renda e emprego, na política de assistência social, em todas as esferas de governo, né? Então, eu acho que é possível pensar nisso com gestores comprometidos com uma política que seja intersetorial e transversal, né? E aí é onde entra. Mas qual é o papel do parlamentar? O papel do parlamentar é buscar construir essa ponte de diálogo entre o povo e o governo municipal, através da criação de leis, através da criação de comissões, de audiências públicas, mas, sobretudo, de monitoramento e fiscalização.
fiscalização, né? O parlamentar tem que denunciar as violências que o povo está sofrendo e a ausência do poder público. Então, eu acho que, dessa forma, sabe, professora, é possível a gente construir outras cidades, cidades mais inclusivas e mais democráticas. Perfeito, Andrei, perfeito. Eu tive a oportunidade de estar aqui na Secretaria de Igualdade Racial, aqui em São Paulo, na gestão passada, e permaneci lá por só 14 anos. E na época nós tínhamos a CADES, que era a Coordenadoria da Diversidade Sexual, e nós fazíamos um trabalho em conjunto, né? Porque também tem um outro senão que, ao meu ver, é muito complicado. O movimento negro, por sua vez, muitas vezes não discute a questão da orientação sexual, dessa questão da sexualidade, né? Parece que é tudo colocado numa caixinha e cada qual fica no seu nicho. E eu, particularmente, acho que é um grande equívoco, né? Ter essa ausência dessa intersecção, desse diálogo. Qual é a sua percepção nesse sentido? Professora, isso ainda é muito resquício da nossa sociedade patriarcal. Para a senhora ter um exemplo, eu entrei no movimento negro em 1994. Quando eu entrei no movimento negro em 1994, muita gente chegava para mim e dizia: mas por que você está no movimento negro? Por que você não vai para o movimento LGBT? E eu sempre dizia: mas eu não sou só LGBT, eu também sou negro. Né? Eu não sou só uma coisa, eu sou várias. Eu sou um homem, eu sou nordestino, eu sou professor, eu sou profissional da saúde, eu sou do candomblé, eu sou várias coisas. Então, eu tenho que lutar em vários lugares. Eu estou defendendo o meu povo, eu estou defendendo a continuidade da vida, né, no nosso país. Então, essa dificuldade de entender a importância de juntar os debates é algo que já foi muito mais forte, mas que ainda existe. Tem muita gente que tem dificuldade. Quando eu cheguei no movimento LGBT, também o movimento LGBT não queria discutir raça. Não queria discutir raça. Né? E eu dizia: olha, a discriminação contra as pessoas LGBTs brancas e de classe média e alta é de um jeito. E contra as pessoas LGBTs pretas, que moram na periferia e que são pobres, é de outro jeito. Não dá para você pensar de forma universal. Não dá para pensar política nenhuma de forma universal. A política ela tem que ter um alcance universal, mas ela tem que ser pensada com os recortes necessários para dar conta dessa diversidade do povo, né? Então, de fato, ainda temos muita dificuldade de falar sobre isso nos movimentos sociais, na academia, né, no poder público, mas a gente não pode desistir. Eu acho que mais longe a gente já teve. Eram muito mais dificuldades nos anos 80, nos anos 90, e a gente tem avançado, né? Hoje a gente vê que a pauta racial e a pauta de sexualidade de gênero, ela cada vez mais está acessível na internet, nas redes sociais, muita gente se posicionando. Isso é um ponto positivo, isso é um avanço, né? Isso é um avanço, mas precisamos avançar mais, né? Precisamos pensar o que é que nós queremos para o nosso país. O que é que nós queremos para a nossa cidade? Que as pessoas possam andar com liberdade, né? Ir e vir sem ser agredidas por causa da cor da sua pele ou da sua afetividade, né? As pessoas precisam poder manifestar o que são de forma livre e ter a proteção do Estado, porque é para isso que tem a política de segurança pública, né? Para garantir a nossa segurança, a segurança do povo. Então, eu acho que, de fato, isso ainda é um tema que traz tabu, né? Tem gente ainda muito preconceituosa, muito intolerante. Na minha opinião, também falta conhecimento, às vezes, né? Uma boa parte falta conhecimento, não sabe direito como lidar com a questão. Eu costumo dizer, professora, se você não sabe se vai usar o artigo masculino ou feminino, pergunte para a pessoa. Sabe, pergunte da pessoa. É melhor perguntar do que você violentar, do que você agredir, do que você machucar. Então, tenha cuidado, né? A gente, quando está no serviço público, nós somos agentes públicos. Nós somos agentes públicos. Então, a gente não pode agir com as pessoas de acordo com os nossos valores individuais.
tem que ser com os princípios legais da administração, da impessoalidade, da transparência, de respeitar todo mundo de acordo com a lei, né? Então, às vezes, parece difícil, mas não é. Não é. Basta a gente querer, ter boa vontade, ter bom senso, ter ética, né? Ter responsabilidade com o que a gente está fazendo, e a gente pode buscar parceria. Eu não sei como é que eu lido com essa questão aqui de pessoas transexuais. Chama alguém que sabe. Tem um monte de gente boa por aí, na universidade, nos movimentos sociais, que pode dar uma consultoria, que pode montar uma oficina, que pode ajudar a dialogar sobre esses temas. E a gente vai construindo de forma coletivamente. Olha, eu já era sua fã, agora continuo mais. Obrigado, E você me fez professora. lembrar duas pessoas importantes, né, para mim. É o doutor Edio Silva Júnior, que em um dado momento nós estivemos juntos, e aí ele estava dando uma palestra e uma pessoa perguntou: ai, doutor Ed, então agora a gente não pode falar preto, não pode falar negro, como é que eu me dirijo à pessoa? Ele falou: na dúvida, pergunta o nome. É um cidadão, pergunta o nome. Não faça como ponto de referência, né? E o outro foi um querido amigo, que é o doutor Dimitri Salles, eu acho que você conhece. Meu amigão, amo de paixão. Então, o Dimitri, a gente estava numa mesa e foi uma lição para o resto da minha vida. E ele disse o seguinte: quando uma criança negra ela sofre um preconceito, seja na escola, seja na rua, seja onde for, ela pode voltar para casa porque ela vai encontrar pessoas iguais a ela. Mas quando essa pessoa tem uma orientação sexual diferente, ela nem sempre pode voltar para casa, porque na casa dela ela não vai encontrar pessoas como ela, né? Porque muitas vezes a discriminação também começa dentro de casa, né? Eu tenho aquelas formas normativas, né? Homem, mulher, papai, mamãe e pronto, né? A família Doriana e é tudo perfeito. E a gente sabe que a vida não é assim. Né? Ela tem uma condução própria, digamos assim. E como trabalhar com isso com as famílias? Então, é outra história, né? O que é que eu acredito? Eu acredito que nós precisávamos que as outras instituições da sociedade também colaborassem. Quando a gente fala, por exemplo, nas conferências, que o governo podia fazer campanhas educativas, nós não estamos falando só da escola, nós estamos falando de campanha de mídia também, para que o conjunto da sociedade acompanhe esse debate. Tem muitos pais e mães que, às vezes, colocam o filho para fora de casa por esse filho ser LGBT ou essa filha, né, ser LGBT, e por falta de informação, por não saber como lidar com a questão. Se essas pessoas, professora Anaí, tivessem, por exemplo, acesso a um serviço psicossocial que acompanhasse essa família, essas pessoas poderiam ter um outro desenrolamento da situação. Se você tem a ajuda de um pedagogo, de um assistente social, de um profissional da psicologia, você pode ter um outro formato na relação com essa diferença, sabe? Com essa surpresa, né? Então, mas na maioria das vezes, nós temos famílias altamente já desestruturadas, às vezes desestruturada financeiramente, às vezes desestruturada de afeto, às vezes são famílias que já vivem numa condição de violência muito forte, enraigada. Então, tudo isso precisa ter atenção psicossocial, precisa ter a presença do Estado que ajude a enfrentar esses problemas. Está lá na legislação, que é obrigado o governo a desenvolver políticas e programas de saúde e sociais para atender as demandas do povo. Isso está na legislação, está na Constituição, eu não estou inventando, né? Então, a gente não tem muitos serviços, com capacidade de atender o conjunto da população nas nossas cidades. Isso é uma coisa. As campanhas é outro caminho também. Para além disso, a visibilidade positiva.
a visibilidade positiva. Nós termos hoje uma Pablo Vittar sendo uma das artistas, né, mais famosas do Brasil hoje no mundo, é extremamente positivo para as famílias perceberem que sua filha ou seu filho pode ser drag queen, pode ser transformista, pode ser lésbica, pode ser travesti, pode ser transexual e pode sim ser uma pessoa de sucesso, pode sim ser uma pessoa vitoriosa, pode sim ser uma pessoa que alcance tudo que sonha, né? Que seja bem avaliada profissionalmente. Então, a gente precisa construir isso. Por isso que a gente fala tanto da importância da representatividade, do empoderamento, porque o empoderamento faz com que a gente não aceite a violência calado, que a gente não silencie diante da situação de ódio, de intolerância. Então, a gente precisa de empoderamento. Esse empoderamento vai fazer com que essa criança ou esse adolescente busque os seus direitos, seja lá na escola, na família, na igreja, no bairro, vai denunciar a violência que está sofrendo, porque sabe que tem direito a isso. Mas essas pessoas precisam saber. Essas pessoas, enquanto tiverem, né, numa família, numa religião que a oprime, que diz que você está fazendo tudo errado, que seu corpo é sujo, que você tem que morrer de AIDS porque você é pecado, tudo isso, né, como a gente teve agora o exemplo recente daquela pastora, que mais uma vez, né, traz uma pérola horrorosa na sua fala, isso tudo vai reforçando, né, esse lugar da opressão, da violência e da desigualdade. Então, acho que, na minha opinião, a gente só vence o preconceito se for toda a sociedade mobilizada de mãos dadas, sabe? A prefeitura faz o seu papel, a Câmara faz o seu papel, o judiciário faz o seu papel, né? Os serviços públicos que estão no território, a unidade de saúde, a escola, a creche, o CRAS, tudo precisa estar, né, trabalhando em conjunto, né, para mostrar que essas pessoas têm valor, que a vida humana tem valor, independente das suas escolhas ou das suas orientações. A vida humana tem que ter valor. Você só não pode, né, você só não pode ser protegido se você cometer crime. Se você cometer crime, você não pode ser protegido. Mas enquanto você não comete crime, você tem que ser protegido pelo Estado, né? Então, eu acho que, de fato, é possível, sim, construir novas cidades com as pessoas mais respeitadas na sua diversidade. Você tocou num assunto que eu acho que é fundamental, a questão da igreja, né? Principalmente essas igrejas fundamentalistas, nessa perspectiva neofascista, neoliberal e tudo mais. E a gente sabe que, infelizmente, a dominação dessa igreja pelo seu público, né, pelos seus, entre aspas, fiéis, de dominação, de controle, aquela rigidez, né? Vamos fazer a pílula, vamos emanar energia para que esse demônio saia de você, aquela coisa, vamos expulsar o demônio de você. E eu creio que você já deva ter visto muita situação nesse sentido, né? Muitas situações. Nós sabemos, inclusive, que no Brasil tem casos de pastores que olhou para a pessoa, assim, a pessoa com AIDS, por exemplo, e disse: larga o tratamento porque o que você precisa é de Deus e Deus vai te curar. E essa pessoa larga o tratamento e ela acaba morrendo. E ela acaba morrendo. Tem pastor desse jeito sendo processado no país. Então, tem várias situações que ainda permanecem, né, por conta de muita ignorância, né? Mas eu gosto muito de dizer de que nem toda igreja, nem toda liderança religiosa é igual. E que, às vezes, também não é só na igreja, tá? Você também vai ter intolerância em outros espaços, em outras religiões, né? Em outras manifestações religiosas. Porque isso, na verdade, não é algo de uma religião, é do ser humano, é do homem. É o homem que aprende, né, esses valores patriarcais que são intolerantes. É essa masculinidade tóxica que faz, inclusive, com que o Brasil seja um dos países onde mais tem homens que tiram a própria vida.
E esses homens tiram a própria vida por várias situações. Porque perdeu um relacionamento, porque perdeu um emprego, porque não consegue aceitar a sua sexualidade. Tudo isso porque a sociedade traz um modelo de homem que não cabe todos. E esse modelo ele precisa acabar. Nós precisamos despadronizar essas identidades. Não existe um modelo de ser mulher e não existe um modelo de ser homem. Existem várias formas de ser mulher e várias formas de ser homem, né? E existem, inclusive, as pessoas que não querem ser nem mulher e nem homem. Nem homem. As pessoas precisam ter esse direito respeitado. Então, esses modelos, eles aprisionam, eles machucam, eles maltratam, né? Eles causam sofrimento psíquico, mental, né? Então, a gente precisa acabar com isso. E esse discurso também fundamentalista, completamente, né, equivocado, ignorante, né, sem nenhum conhecimento, né, fundamentado, né, é preciso demais ser condenado, ser condenável, né, e ser vencido. E eu acho que um caminho importante para isso é a educação, né? Se todo mundo tiver um acesso a uma educação mais qualificada, uma educação básica, que desde o início a gente saiba de onde vem a origem da humanidade, quais são as teorias que são apresentadas pela ciência, qual é o caminho que o homem percorreu até aqui, né? Como é que a gente se relaciona com o mundo natural e com o mundo social, como é que a gente constrói essas identidades. Tudo isso, professora, é possível falar na sala de aula, mas a gente precisa ter um plano nacional de educação que dê conta, né, desses conteúdos, né? A gente precisa garantir que o professor continue tendo respeitado a sua liberdade de cátedra. A gente precisa garantir que a escola tenha um projeto político-pedagógico que dialogue com a realidade da sua comunidade, dos seus alunos, dessas famílias, né? O que é que eu tenho aqui nesse território? Do que é que eu preciso tratar? Se eu tenho tráfico nesse território, eu preciso falar sobre isso na escola. Se eu tenho terreiro, se eu tenho prostituição, se eu tenho droga, se eu tenho igreja evangélica, tudo isso eu preciso dialogar. A comunidade escolar ela precisa estar conectada com a realidade do seu povo. Por isso que a gente pode e deve ter os conselhos, ter a participação da comunidade, para, na hora de pensar o projeto político-pedagógico, esse projeto esteja ao alcance da necessidade desses alunos, desses cursistas, né? Eu acho que falta muito isso. Falta a gente investir mais na participação da comunidade. As pessoas merecem ser ouvidas. Às vezes, professora, nós fazemos uma licenciatura, uma especialização, uma pós-graduação, e a gente acha que sabe tudo e que tem toda a verdade completa. E não é assim. Na hora que eu vou trabalhar para um público, eu preciso dialogar com esse público. Eu preciso saber o que é que eles esperam de mim enquanto profissional. E eu preciso tentar me adequar a essa demanda. Esse é o nosso papel enquanto agente da educação, enquanto agente da saúde, né? Dialogar mais com a população e ver como é que a gente constrói junto uma política mais efetiva, mais eficaz e que alcance essa diversidade. Perfeito, perfeito. Eu também quero continuar nessa linha. A entidade em que você atua como presidente, qual é a importância dessa entidade? Nós temos no Brasil hoje várias redes nacionais de pessoas LGBTs. Nós fundamos a União Nacional LGBT por entender que era preciso ter uma entidade de luta contra a LGBTfobia, mas que não discutisse só a LGBTfobia. Então, nós criamos uma entidade onde a gente tem alguns princípios norteadores, e esses princípios, eles assumem um compromisso com várias lutas. Nós entendemos que essa entidade, para ser equânime, ela tinha que ter equidade racial e equidade de gênero. Então, nós colocamos todas as identidades e todas as regiões do país. Então, nós estamos hoje presentes em 17 estados do Brasil, temos muitos núcleos municipais, temos pessoas trans na direção, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, porque a gente acredita que é possível construir coletivamente com as diferenças. E também a gente queria que tivesse gente preta e branca, sabe? Tudo isso na nossa entidade.
E, para além disso, nós entendemos também que o movimento LGBT, a gente não pode lutar só por política para a população LGBT. Nós precisamos lutar por um projeto específico, mas também um projeto amplo de sociedade. Nós queremos vencer as diferenças, mas nós também queremos melhorar a situação da classe trabalhadora. Nós também queremos melhorar a situação do emprego e renda para o conjunto da população. Sabe, a gente quer discutir a política específica e a política geral. Nós queremos ocupar os espaços nos conselhos, nos fóruns e nos comitês, mas também nas câmaras legislativas, também nas prefeituras, porque a gente sabe que a mudança da sociedade passa pela política. Então, você tem algumas entidades que são apolíticas, que não querem se envolver, e nós não. Nós temos gente na nossa entidade de vários partidos, que é possível também conviver com as pessoas que pensam que têm ideologias diferentes, e a gente também tem, né, pessoas que são da academia, pessoas que são das artes, né, que atuam no mundo artístico, na cultura, em todos os lugares. Então, o entendimento da UNA LGBT, esse ano, por exemplo, nós definimos no início do ano que uma das nossas prioridades seria ter o número máximo de candidaturas LGBTs por todo o Brasil. E acho que nós alcançamos, né? Porque há 2 anos atrás nós tivemos um número muito menor de candidaturas LGBTs. E esse ano nós estamos aí com muitas candidaturas em todo o território nacional. E isso é muito bacana, porque você amplia o debate, você amplia esse arco de alianças, você vai conquistando novas parcerias e você também vai, aos poucos, ocupando espaços que são estratégicos para a mudança necessária da nossa sociedade. Entendi. Por isso é para além do arco-íris? Também, porque a gente acha que não é possível, não é necessário eu querer que tenha tudo só para as pessoas LGBTs. Nós queremos conviver com a diversidade. Nós queremos que a cidade seja boa para todo mundo. Nós queremos que a cidade pense na segurança das mulheres, né, na segurança da população negra, nas políticas públicas para enfrentar a desigualdade, mas nós também queremos que a cidade pense nas pessoas portadoras de deficiência, nas pessoas com espectro autista, em toda a diversidade da população, nos povos indígenas, nas comunidades tradicionais, né? Em quem está na periferia, sem água ou sem luz encanada, sem água encanada ou sem energia elétrica. Tudo isso, para a gente, é importante estar no debate. Então, por isso que nós defendemos para além do arco-íris, porque o arco-íris é importante, né? Nós sabemos que a chuva tem a sua beleza e o sol também. E é possível conviver com a chuva e com o sol, né? Agora, é possível conviver se todo mundo tiver uma condição real, concreta, objetiva de sobreviver. As pessoas precisam ter direito à educação, ao trabalho, a uma moradia digna e à segurança pública, né? Que está cada vez mais deficiente no nosso país, né? Lamentavelmente, nós somos o país que mais mata pessoas LGBTs e que mais mata mulheres e que mais mata jovens negros, né? Então é sobre isso que nós precisamos falar. Não dá para falar só sobre mim. Eu preciso falar sobre o conjunto das pessoas que estão à minha volta, porque todas, todos e todes merecem a atenção do Estado. Eu aprendi recentemente que agora é todos, né? E a gente acha, no começo a gente acha estranho. E esse todos significa o quê? Esse todos significa que tem pessoas não binárias. O que são as pessoas não binárias? São pessoas que não se identificam nem como homem e nem como mulher. Ou seja, eles não querem nem o artigo feminino e nem o artigo masculino. Então, a gente usa o todes. Esse todes aí, ele vai alcançar todo esse universo, né? Então, a gente tem usado todes. Tem gente que usa só o todes, tem gente que usa todas e todes. Eu prefiro usar todas, todos e todes, porque eu acho que quanto mais as pessoas se sentirem incluídas, né, isso mexe com a autoestima. Eu acho que é importante que as pessoas tenham autoestima,
que elas se identifiquem com a nossa fala e que elas se sintam acolhidas nas coisas que a gente defende. Porque eu lembro, professora, que durante muito tempo eu olhava para a televisão e só tinha gente branca, loira dos olhos azuis. E eu não conseguia me enxergar nesse mundo. E eu pensava, por que será que não tem gente igual apresentando um programa de televisão ou um telejornal? Então, essa representatividade, esse olhar e ouvir e se sentir incluído, se sentir respeitado, é muito importante para a nossa autoestima. Se a gente não tiver autoestima, a gente não vai conseguir sobreviver a tanta violência e a tanta discriminação que existe no mundo. Outra pergunta que você falou sobre a questão de representatividade e que está atrelada à questão da empregabilidade também, inclusive eu tenho uma discussão que eu fiz algum tempo atrás, que eu quero estar em qualquer lugar, né? Eu me colocando dentro do espectro da minha sexualidade. Porque tem algumas profissões que parece que são determinadas, né, para as pessoas que têm uma orientação sexual diferente da minha, né? Ou eu tenho que ser cabeleireiro, ou eu tenho que ser esteticista, ou eu tenho que ser transformista, mas eu posso ser o que eu quiser ser. Eu posso ser médico, eu posso ser engenheira, eu posso ser professora, eu posso não ser nada, você entendeu? Mas o Estado parece que determina seus lugares. Como que a gente rompe com isso, Andrei? Nós não podemos aceitar. Quando eu entrei no movimento negro, eu lembro que as escolas, quando pensavam em oficina para menino negro, era oficina de percussão ou de capoeira. Eu sempre me incomodei com aquilo, porque eu queria fazer música, eu queria fazer dança, e menino não podia fazer dança. Eu queria fazer teatro. Então, eu sempre pensava, não, mas a gente tem que fazer o que a gente quer. Eu fiz karatê na minha adolescência, eu fui do escoteiro. Eu acho que a gente precisa ter essa liberdade, porque, de fato, a sociedade aprendeu que olhou para a mulher, aí vai dizer bem assim, então ela vai ser ou professora ou médica. Por quê? Porque a mulher ela é olhada como alguém que cuida bem. Então, essa mulher ela pode ser empregada doméstica, ela pode ser lavadeira, ela pode ser professora, ela pode ser enfermeira, mas ela não pode ser médica, ela não pode ser juíza, desembargadora, chefe de uma grande multinacional, prefeita, governadora, ela não pode, porque a sociedade acha que a mulher foi feita para cuidar e não para mandar, e não para administrar. E isso a gente tem que quebrar. E durante muito tempo, o que sobrava para as pessoas LGBTs era trabalhar ou com moda, né, ou com beleza. Né? Era mais ou menos o que lhe era permitido. Tem um filme chamado As Divas, né, que mostra muito de como era a vida das pessoas LGBT nos anos 70. Então, vai mostrar que muitas delas sobreviviam porque tinham teatro. Né? E outras coisas não conseguiam fazer, não conseguiam ocupar outros espaços. E isso tem que mudar, a gente já mudou muito. Na verdade, sempre teve pessoas LGBTs que foram jornalistas, médicos, juízes, desembargadores, políticos, mas que não falavam que eram, porque o preconceito era muito maior. Então, essas pessoas escondiam. Muitas vezes, inclusive, professora Anaí, quando a gente vai olhar a história, a gente vai ver mulheres que conviveu a vida inteira com uma amiga. No fundo, era uma relação afetiva, mas ela não tinha coragem de assumir para a família nem para a sociedade. E assim, muitos homens, inclusive gays, tiveram família, casaram com mulheres, para poder prestar conta à sociedade de que ele era obrigado a ser daquele jeito. Então, isso daí já mudou, né? Já mudou. Hoje em dia, as pessoas, mas ainda tem gente que se sente obrigada a se esconder dentro do armário, porque tem medo de enfrentar a família, tem medo de enfrentar a sociedade. E eu confesso que não é uma coisa simples, que não é uma coisa fácil. Você precisa ter o apoio de alguém. Ninguém consegue enfrentar isso tudo sozinho. É muito barra pesada. Então, nós já estamos em vários lugares, ocupando várias profissões. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem falar sobre isso, né?
E quando falam sobre isso, elas são perseguidas. Nós tivemos o exemplo do Jean Willis. O Jean Willis foi perseguido. Por quê? Porque o machismo, a homofobia, não tolerava ter um deputado federal todo dia na tribuna livre, na tribuna do Congresso Nacional, dizendo: eu sou gay, eu sou negro, eu sou nordestino e eu exijo respeito. Não toleravam isso. Então, perseguiram ele até que colocou ele para fora do país. Nós temos hoje um senador, o Fabiano Contarato, que é um senador gay, mas está ali também por uma história da polícia, da segurança. Teve todo uma rede de proteção, né, que muitas vezes ajuda. Mas quem vem de uma comunidade mais carente, de um lugar, né, de maior vulnerabilidade, vai ter muito mais dificuldade de chegar nesses espaços. E é por isso que nós estamos lutando, para que a gente desconstrua esses estereótipos, né, para que a gente acabe com esse estigma. Você sabe que quantas vezes eu cheguei nos lugares e as pessoas diziam: mas, André, tu quer fazer minha maquiagem? Quer ajeitar meu cabelo? Eu digo: eu não sei fazer maquiagem e não entendo nada de cabelo. Não é porque eu sou gay, não é porque eu sou uma bicha preta que eu tenho que entender disso. Entendeu? Não é. Né? Eu sou professor, né? Eu sou um tecnologista em gestão, sabe? Eu tenho outros atributos, outras habilidades. E não diminuo quem é manicure, quem é cabeleireiro. Eu acho lindo, acho fantástico. Para mim, isso tem grandes profissionais, verdadeiros artistas, né? Mas é importante que a gente lembre que não é porque eu estou olhando para a professora. Aí você tem vários relatos, né? Você tem um relato ali da Thelminha, que estava no BBB, que ela disse que muitas vezes ela foi confundida com a enfermeira. Por quê? Porque ela era uma mulher preta. E uma mulher preta no hospital não podia ser uma médica anestesista. Porque as pessoas estão acostumadas a ver médicos brancos e não negros, né? Tem um caso também de um juiz que entrou no elevador e o cara pediu para ele botar o número do andar que ele ia. Quando o cara chegou, que foi falar, o cara era presidente do tribunal do Estado e era um homem negro. Então, isso tudo acontece porque a gente se acostumou a achar que o negro é ladrão, que o negro toca tambor, né? Que o gay é cabeleireiro, que o gay só sabe rebolar, não sabe fazer outras coisas. É como se as mulheres não têm cérebro, as pessoas LGBTs são frágeis. Tudo isso precisa acabar, né? Nós precisamos mostrar para a sociedade de que nós temos várias habilidades, podemos desenvolver inúmeras competências, só precisamos querer e ter oportunidade. Isso que eu ia falar agora. Você me fez lembrar um filme muito antigo, que era aquele Trocando as Bolas, né? Com... esqueci o nome daquele... que fez Um Príncipe em Nova York. Com Ed Murphy, é isso? Não. Ed Murphy. Né? Então, eles era um homem branco, um homem negro, né? Que eles fizeram uma aposta fizeram uma aposta para ver quem é que ia ter mais sucesso. E é isso, né? É uma questão de oportunidade. Nós, muitas vezes, as pessoas colocam oportunidade com mérito. Mérito é uma coisa, oportunidade é outra, né? E o que nos falta, muitas vezes, é estar nesse lugar e se colocar no lugar do outro. Perfeito. Porque pensar políticas públicas para uma pessoa que é diferente de mim, isso não é para todo mundo. Correto. Não é para todo mundo. Nós ainda, eu costumo dizer que essa ausência de representatividade é algo que nos assola, né? E que traz ainda muita dor. E você fez um comentário que eu achei extremamente pertinente, porque também existe uma diferença de classe social, né, e de origem.
É diferente ser um homem negro gay, diferente de ser um homem branco gay, diferente de ser uma mulher negra lésbica, diferente de ser uma mulher branca lésbica, né? São conceitos completamente diferentes. E a sociedade parece que aceita muito mais um do que o outro. Eu tenho um artigo que eu ainda preciso publicar, que chama O Mito do Corpo Social, né? É um artigo que está inacabado, mas eu começo meu artigo dizendo que a nossa sociedade ela consegue conceber um homem branco gay, mas ela não consegue conceber um homem negro gay, porque o corpo dele não é para dar prazer para um igual a ele, o corpo dele é para dar prazer para um diferente do dele. A mesma coisa em relação à mulher, né? Você consegue conceber uma mulher branca lésbica, mas a mulher negra não, ela é fogaz, ela é, né, fogosa, ela tem todo aquele furor, né? E que vem uma supersexualidade em cima quando parece que você tem que descolar o sentimento. O que você pensa sobre isso? Então, nós temos, né, alguns estudos no Brasil que se utilizam de alguns termos, de alguns conceitos para poder falar sobre isso. Eu tenho um amigo meu que fez mestrado e doutorado em serviço social e ele usa o termo não recomendável. A sociedade brasileira ela vai padronizando essa identidade e vai dizendo o que é que ela recomenda. O que é que ela recomenda? Ela recomenda aquele corpo que está na malhação. Ela recomenda aquele corpo que está no horário nobre da novela das 9. O que não é aquilo ali é não recomendável, né? Então, essas outras identidades, elas são periféricas, elas não merecem respeito. Nós temos uma sociedade fundamentada no escravagismo e no patriarcado. Então, o patriarcado vai dizer que o centro do poder é o homem. E se esse patriarcado é escravagista, o homem tem que ser branco. Então, o homem negro ele já é considerado um perigo para a sociedade, porque ele ameaça o homem branco. E quando você vai para a mulher, para a identidade feminina, você vai dizer que a mulher, no patriarcado, ela é obrigada a ser a esposa, a mãe dos filhos. Ela é para cuidar da casa e da educação dos filhos. Então, essa mulher, quando ela se emancipa e ela diz o corpo é meu e as regras são minhas, ela é rejeitada pelo patriarcado. Então, ela se torna uma mulher não recomendável. E esse ser não recomendável significa dizer que está legitimado a ser exterminado, né? Nas teorias de gênero e sexualidade, a gente usa muito o termo de dissidência sexo-gênero. Ou seja, a sociedade padronizou que a identidade perfeita é aquela que serve para a procriação, que é a heteronormatividade. A que não serve para a procriação, que é a bissexualidade ou a homossexualidade, ou a homoafetividade, essas dimensões de humanidade, elas são dissidências, elas são transgressoras, elas se contrapõem a um sistema que está formatado e que não me cabe. Que não me cabe. Como assim um homem negro desse tamanho podia estar pegando inúmeras mulheres e ele abrir mão desse lugar de uma sociedade falocentrista para ser gay, para deitar na cama com o outro? Isso, para quem pensa dessa forma, é inaceitável, é inadmissível. Então, a minha identidade passa a ser não recomendável, descartável ou dissidente. Né? Então, a gente vai para a periferia, para a margem. Por isso que a gente sofre discriminação e violência. E é preciso mudar essa lógica. Por isso que nós falamos, é importante promover o respeito e a valorização da diversidade. Ah, não, mas todos somos iguais. Não somos iguais. Nós temos cabelo diferente, olhos diferentes, cor da pele diferente, desejos, sonhos, ideais, experiências humanas. Cada um tem a sua experiência humana. E essa experiência humana tem que ter valor. Essa experiência humana tem que ter valor. Ser LGBT no Brasil é diferente de ser LGBT na Rússia.
é diferente de ser LGBT em Paris, é diferente de ser LGBT na Espanha. Então, tudo isso a gente precisa considerar e não dá mais para a gente continuar com esse discurso, né? Tem um grande amigo meu, que inclusive é da Negro também, que ele é professor lá no sul da Bahia, que ele usa muito o termo maioria minorizada. O que é que ele quer dizer com isso? Nós não somos minoria, nós somos maioria. Né? A maioria da população brasileira é preta, a maioria da população brasileira é feminina. Essa possibilidade de mesclar a nossa identidade, a nossa sexualidade, a nossa afetividade, ela também é maioria. Ela também é maioria. Só que a gente é minoria nos espaços representativos. Nós somos minoria em direitos. Nós somos minoria em respeito. Então, tudo isso vai levando a crer de que essas identidades elas podem ser descartadas. Então, é importante que a gente sempre cunhe essa defesa de promoção do respeito e da valorização da diversidade. Sabendo que existem várias formas de ser homem, várias formas de ser mulher, né? A nossa grande Simone de Beauvoir fala, né, que torna-se mulher, e eu parafraseio dizendo que torna-se homem, torna-se gay. É também importante lembrar disso, nem todo gay é igual, nem todo gay gosta da mesma coisa. Nem toda lésbica é igual. Né? Tudo isso tem diferente. Porque, veja, o nosso processo histórico, desde a concepção, da barriga da mãe, do processo de gestação, muitas dessas crianças são abandonadas, muitas são maltratadas na família. E como é que a gente vai ser igual? A gente vai reagir de forma diferente com vários aspectos da vida. Então, todo mundo tem diferença. Né? Agora, é claro que muitas vezes é uma lógica, eu digo que é uma lógica preguiçosa, essa lógica binária. Ah, só existe o bem ou o mal. Só existe o branco ou o preto. Só existe o homem ou a mulher. É uma lógica preguiçosa, né? Porque é mais fácil, parece ser mais fácil eu dizer que só existe 2 tipos de ser humano. Né? E não, é importante eu reconhecer que tem uma diversidade gigante, né? Tem teóricos que dizem que nessa linha aí sobre a sexualidade, você tem mais de 80 possibilidades. Então, é preciso a gente deixar as pessoas se apresentarem ou não, inclusive. As pessoas têm que ter o direito também. Se não quiser falar sobre sua sexualidade, temos que respeitar. Porque, como diz Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E, às vezes, nós sofremos tantas violências que a gente silencia. E, às vezes, a gente vai demorar a falar sobre isso. Então, é preciso que tenha empatia. Eu tenho cada vez mais gostado dessa palavra, embora ela não dê conta de resolver tudo. Mas é importante também, né, pensar um pouco mais com empatia para poder respeitar as pessoas do jeito que elas são. Porque, como diz um ditado africano, o lugar mais difícil de estar é no lugar do outro, né? Perfeito, exatamente. É um provérbio africano que eu gosto muito, né? Eu me identifico muito. Andrei, faltam apenas, acho que uns 7 minutos para a gente acabar, e eu queria que nesses 7 minutos 2 coisas acontecessem. Primeiro, indicação de filme, de livro, né? Um pensamento, uma indignação do Andrei, para agora. Nossa Senhora, você sabe que eu gosto muito de cinema e gosto muito de livro. Né? E eu, como sou uma pessoa atravessada pela luta antirracista e anti-LGBT-fóbica, eu estou sempre estudando, lendo, vendo muita coisa que passa por isso, assim, porque eu gosto muito e eu tenho dito cada vez mais que a gente precisa valorizar os nossos, valorizar os atores negros, valorizar os empresários negros, valorizar os artistas negros. Não que a gente não possa valorizar os outros, claro, mas que a gente também tenha a capacidade de potencializar quem está produzindo sobre nossa história, sobre nossa ancestralidade, né? Sobre tudo que fala sobre nós. Então, isso é muito importante. Então, eu tenho lido, né, bastante, né, as coisas que escreve a minha amiga Rosane Borges,
Ela Ah, tem um maravilhoso. livro, né, maravilhosa, né? A Rosane Borges, eu acompanho o canal dela, tenho aprendido muito com ela, né? O Richard Santos também, o Gabriel Nascimento, né? O Richard Santos tem um, um livro chamado Branquitude e Televisão, que é excelente, que ele vai falando como todo esse processo é construído, né, a partir da identidade, né, do que é a branquitude no Brasil, que a gente precisa estar atento para poder, né, construir uma política de comunicação que amplie esses olhares, né? Eu também tenho acompanhado muito, um dos meus livros de cabeceira é o Olhares Negros de Bell Hooks, que eu acho que Maravilhoso. ela fala muito da autoestima, do amor, né, do quanto é importante a gente estar ligado com a liberdade. Eu estou lendo também a Hannah Arendt, que ela fala do que é política, e ela fala que a política só pode ser construída no coletivo, né? E os partidos, para mim, parece que cada vez estão mais perdidos sobre isso. Né? Às vezes o partido é liderado por figuras e não escuta a população. Então é preciso também a gente reformular essa forma de fazer política com equidade, com mais participação das mulheres, das pessoas pretas e LGBTs, da classe trabalhadora, dos indígenas, das pessoas em situação de rua. Por que não? As pessoas em situação de rua são gente também, merecem oportunidade, né? E eu tem filmes maravilhosos, mas tem um filme, tem um seriado, né, que está no Netflix, chamado Pose, que ele fala tanto de racismo como de LGBTfobia, que é maravilhoso. Tem a Dominique Jackson, né? Então é um aprendizado. Acho que são 9 ou 10 episódios, cada um melhor do que outro, que falam de coisas interessantíssimas. Tem uma outra série também no, Hollywood, no Netflix chamada Hollywood, que ela também vai abordar alguns temas bastante, né, complexos e polêmicos do início da Academia de Hollywood. Vai falar de como foi difícil fazer o debate racial, né, a questão das pessoas homossexuais, né, do uso das drogas. Tem muita coisa boa hoje na televisão, mas também no YouTube. Né? Eu gosto muito do canal da drag queen, a Rita Van Hart, né? O Jones Manuel também. Tem muita coisa boa sendo produzida que a gente pode e deve acompanhar e aprender com todas essas experiências, sempre com a visão crítica, porque ninguém tem a verdade absoluta. Então é importante a gente ler, ouvir, assistir e debater com os nossos pares, debater com as pessoas que circulam perto da gente. Se eu falar hoje de uma indignação, eu vou dizer que a minha hoje, grande indignação, uma coisa que nesses dias tem me feito muito mal, é ver o que estão fazendo com o nosso meio ambiente. Essas queimadas, né, no Pantanal e na Amazônia é algo que tem me indignado muito, mas também essa força excessiva que tem sido, né, os racismos cometidos pela força policial nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Essas vidas que parece que não importam e que eles nunca querem parar de nos matar. Então, essa também é uma indignação grande minha. Mas eu, como uma pessoa de religião de matriz africana, né, eu quero ser sempre afrofuturista. Eu quero pensar que, com base na experiência da nossa ancestralidade, a gente vai vencer tudo isso e vamos mudar os rumos da história do Brasil e do mundo. E por isso que nós estamos aqui, por isso que o seu projeto é tão importante, e eu lhe desejo muita força, né? Hoje, né, é o dia de Ogum, mas que toda a nossa ancestralidade esteja conspirando para a vitória do nosso povo. Axé, axé, axé. Ogum é caminho, né? Ogum é caminho. Um pensamento. Um pensamento. Nossa, eu tenho uma frase, uma citação da Judith Butler, que ela diz o seguinte, né? Não é possível pensar em política se não olhar para a complexidade do tecido social de que é feito o nosso povo. Então, não dá para eu pensar em política se eu não olhar para essa diversidade, né? E tem também, né, tem também o da Rosa Luxemburgo, né? Por um mundo onde podemos ser totalmente livres, né?
livres e iguais, né? Que a gente possa ser iguais em direitos, né? Mas que a gente possa exercer a nossa liberdade sempre, né? Então eu gosto muito assim, né? Eu sempre estou lendo também as mulheres, né? Que as mulheres têm essa capacidade fantástica de traduzir a realidade humana, né? Também muito forte. Andrei, minha gratidão, meu muito obrigada. Foi um prazer inenarrável estar com você. Eu já era sua fã e continuo sendo, mas tudo que é bom dura pouco e o nosso encontro chegar aqui, no fim, aqui. Mas a nossa luta continua para sempre. Meu amigo, um beijo e obrigada, viu? Beijo grande, estamos juntos, seguimos juntos. Seguimos juntos. Beijo. Beijo.